Você já se sentiu um pouco mais cansado ou com menos energia depois de um lanche que parecia ser a personificação da saúde? Ou talvez o seu médico tenha mencionado algo sobre os seus níveis de açúcar no sangue. E a sua primeira reação foi: mas eu como tão bem. Eu evito doces, como frutas, escolho opções leves. Pois bem, essa é uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente à medida que os anos passam. É frustrante esforçar-se para fazer as escolhas certas e, ainda assim, sentir que algo não está a funcionar como deveria no nosso corpo. A verdade é que a indústria alimentar, por vezes sem intenção maliciosa, acaba por nos confundir com rótulos e marketing que nos levam a acreditar que certos alimentos são nossos aliados, quando, na verdade, eles podem estar secretamente a sabotar os nossos esforços para manter a glicose em níveis saudáveis. Existe um segredo escondido em alguns desses alimentos saudáveis que, em vez de nos ajudar, está a fazer com que o nosso açúcar no sangue dispare sem que sequer percebamos. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e explorar 5 alimentos comuns que você provavelmente considera saudáveis, mas que, secretamente, podem estar a elevar os seus níveis de açúcar no sangue. Especialmente se você já passou dos 60, fique comigo até o final, porque o que vamos descobrir pode surpreendê-lo e, mais importante, ajudá-lo a fazer escolhas alimentares muito mais inteligentes para a sua saúde e bem-estar geral. Vamos direto ao assunto. O primeiro alimento que muitas vezes nos engana, disfarçado de pura saúde, são os sumos de fruta, mesmo aqueles que são 100% naturais. Os sumos de fruta. Aquele copo de sumo de laranja fresco pela manhã, ou um sumo de maçã natural que preparamos em casa, com as nossas próprias mãos. Parece a imagem da saúde. Não é crescemos a ouvir que fruta é bom, e que um sumo é a forma mais prática e deliciosa de consumir fruta. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não percebe quando você espreme a fruta para fazer sumo. Você está essencialmente a tirar toda a fibra. E por que é que isso é um problema? Bem, a fibra é a heroína esquecida na história da regulação do açúcar no sangue. É ela que age como um amortecedor natural no seu corpo, retardando a absorção do açúcar. Sem a fibra, o açúcar da fruta, que é principalmente frutose, entra na sua corrente sanguínea de forma muito rápida, causando um pico de açúcar no sangue quase tão instantâneo e acentuado quanto o que teria ao beber um refrigerante açucarado. E o pior é que, para fazer um único copo de sumo, você geralmente precisa de várias frutas, o que significa uma dose superconcentrada de açúcar sem a contrapartida da fibra que o ajudaria a processá-lo. Pense assim: comer uma laranja inteira leva tempo, e a fibra ajuda a saciá-lo, fazendo com que o açúcar seja liberado gradualmente. Mas beber um copo de sumo de laranja, que pode ter o equivalente a 3 ou 4 laranjas, é quase instantâneo. Não oferece a mesma saciedade, e o açúcar já está a inundar a sua corrente sanguínea. É muito provável que você se sinta com fome novamente pouco tempo depois e com o seu açúcar lá em cima. A melhor alternativa: coma a fruta inteira. Sim, a fruta inteira, com toda a sua fibra intacta. Uma maçã é excelente. Uma banana é fantástica. Um punhado de bagas é ainda melhor por ter menos açúcar e mais antioxidantes. Se quiser uma bebida refrescante e saborosa, opte por água com rodelas de limão ou pepino, ou um chá de ervas sem açúcar. Se a ideia de um sumo é irresistível para si, faça-o em casa e seja estratégico, inclua muitos vegetais verdes, como espinafre ou couve.
E use apenas uma pequena quantidade de fruta para dar um toque de doçura. E beba-o com muita moderação. Talvez apenas uma vez por semana. E nunca o use como a sua principal fonte de hidratação. A hidratação deve vir da água pura. Lembre-se, o objetivo é nutrir o seu corpo sem provocar estas montanhas russas de açúcar. Agora, vamos para o segundo vilão disfarçado de saudável. Algo que muitos de nós temos no frigorífico e comemos regularmente, pensando que estamos a fazer uma ótima escolha para a nossa digestão e para a saúde óssea. Estou a falar dos iogurtes com pedaços de fruta ou aqueles que são rotulados como light e adoçados. Iogurte, especialmente o natural e sem açúcar, é realmente excelente. É um alimento probiótico maravilhoso para a saúde intestinal e uma boa fonte de cálcio e proteína. Mas o problema surge quando a indústria alimentar entra em cena para o tornar mais saboroso ou menos calórico, para compensar a remoção da gordura nos produtos light, ou para tornar os iogurtes com fruta mais apelativos ao paladar. Os fabricantes adicionam açúcares de várias formas. Podemos encontrar xarope de milho, frutose, açúcar refinado, concentrados de fruta e uma série de outros adoçantes que, no final das contas, são tudo açúcar disfarçado. Às vezes, um pequeno pote de iogurte com fruta pode ter mais açúcar do que uma sobremesa de chocolate. É chocante, mas é verdade. E a versão light pode ser ainda mais traiçoeira, porque a gordura natural, que ajuda a saciar e a estabilizar o açúcar no sangue, é removida e substituída por açúcar para dar sabor. Você pensa que está fazendo uma escolha inteligente para a sua dieta e para a sua saúde. Mas, na realidade, está a ingerir uma dose considerável de açúcar que vai fazer o seu nível de glicose disparar. E sem a gordura para o segurar. O pico será ainda mais pronunciado. Imagine que você está a tentar reduzir o açúcar na sua dieta. E pega num iogurte com sabor a morango porque a embalagem parece inofensiva e saudável. Ao virar o rótulo e ler os ingredientes, descobre que tem 15 ou 20 gramas de açúcar adicionado num único potinho. Isso é o equivalente a 4 ou 5 pacotes de açúcar que você normalmente colocaria no café. É um verdadeiro engodo. Não concorda? A solução para este problema é simples e, acredite, muito mais deliciosa e benéfica para a sua saúde. Opte por iogurte natural, sem açúcar e, se possível. Gordo iogurte grego natural é uma excelente opção por ser mais rico em proteína. Depois, adicione as suas próprias frutas frescas, como um punhado de bagas morangos, mirtilos, framboesas que são ricas em antioxidantes e têm menos açúcar do que outras frutas, mas muita fibra. Pode também adicionar umas sementes de chia para fibra e ômega 3, um pouco de canela para um sabor doce natural e ajuda na sensibilidade à insulina. Ou umas nozes e amêndoas para gorduras saudáveis à fibra. Dessa forma, você controla a quantidade de açúcar que ingere e aproveita todos os benefícios do iogurte sem os picos indesejados de açúcar no sangue. Lembre-se sempre, ler os rótulos é fundamental. Procure por iogurtes que tenham apenas leite e fermentos lácticos na lista de ingredientes, ou no máximo, um pouco de natas ou gordura de leite. Com estes 2 primeiros segredos revelados, estamos a abrir os seus olhos para armadilhas escondidas no dia a dia. E a próxima categoria de alimentos é igualmente enganadora. Algo que muitas pessoas comem no pequeno almoço ou como um lanche rápido, pensando que estão a ser super saudáveis. Continuando a nossa jornada para desvendar os mistérios dos alimentos
que parecem saudáveis, mas que nos enganam. Vamos falar sobre as barras de cereais e a granola. Quantas vezes você já pegou numa barra de cereais ou num punhado de granola, pensando que era a opção perfeita para um lanche rápido e cheio de energia? Elas são vendidas como ideais para quem está de dieta, para atletas ou para um pequeno almoço nutritivo e prático. As imagens nas embalagens são sempre de pessoas ativas e felizes. Mas a verdade é que muitas dessas barras e granolas são verdadeiras bombas de açúcar disfarçadas de alimentos saudáveis. Para manter os cereais, as sementes e os frutos secos unidos numa barra compacta, e para dar o sabor que as torna tão apelativas, os fabricantes adicionam uma enorme quantidade de xaropes de glicose, mel, xarope de agave, açúcar mascavado e uma série de outros adoçantes que, no final das contas, são tudo açúcar. Independentemente do nome chique que lhes dão, mesmo as barras que se apresentam como ricas em fibra ou sem glúten podem estar carregadas de açúcar, a granola, que parece tão natural com aveia e frutos secos. Muitas vezes é torrada com quantidades elevadas de açúcar e óleo para ficar crocante e dourada. Isso não só eleva o seu açúcar no sangue rapidamente, como também pode levar a um crash de energia pouco depois, deixando-o ainda mais faminto e com vontade de comer mais açúcar. É um ciclo vicioso. Compare o rótulo de uma barra de cereais típica com o de um pequeno chocolate. Você ficaria chocado ao ver que a barra de cereais pode ter tanto ou até mais açúcar do que a guloseima. É uma embalagem enganadora, um marketing brilhante que nos faz acreditar que estamos a fazer uma escolha saudável. Mas a realidade nutricional é muitas vezes decepcionante e contraproducente para os nossos níveis de glicose. Em vez de barras processadas, que tal fazer as suas próprias barras de aveia e sementes em casa, controlando todos os ingredientes? Ou opte por um punhado de amêndoas, nozes ou castanhas, uma peça de fruta fresca com um pedaço de queijo magro, ou até um ovo cozido. São opções muito mais inteligentes e nutritivas para um lanche que vai mantê-lo saciado e estabilizar o seu açúcar no sangue. Se decidir comprar granola, leia atentamente os rótulos e procure as versões com o mínimo de açúcar adicionado. E consuma-as em pequenas porções. Agora, um alimento que é a estrela de muitos lanches rápidos e doces, e que nos parece tão natural e inofensivo que nunca desconfiaríamos dele. Estou a falar das frutas secas. As frutas secas, como passas, tâmaras, figos secos ou alperces secos, são frequentemente recomendadas como um lanche saudável e prático, fáceis de transportar e cheias de nutrientes. E é verdade que elas retêm muitos dos nutrientes da fruta fresca. Mas há um grande senão quando se trata do açúcar e do seu impacto na glicemia. Quando a fruta é desidratada, toda a água é removida, mas o açúcar, a frutose, permanece e fica super concentrado. Imagine para fazer um punhado de passas. Você precisa de um cacho inteiro de uvas. Comer um cacho de uvas fresco leva tempo. E as uvas contêm água e fibra que ajudam na saciedade e na digestão lenta do açúcar. Mas comer um punhado de passas é rápido, quase instantâneo. E você está a ingerir uma quantidade enorme de açúcar em poucas mordidas, sem a fibra e a água que ajudam a mitigar o impacto no açúcar no sangue. O resultado é um pico de glicose significativo e indesejado. É como beber um sumo versus comer a fruta inteira. Mas, em esteroides, é muito fácil consumir mais calorias e açúcar das frutas secas do que das frutas frescas.
uma pequena porção de tâmaras, por exemplo, que parece tão natural e doce. Pode ter tanto açúcar quanto uma sobremesa ou um doce. Se adora frutas secas, use-as com muita moderação, talvez como um adoçante natural em receitas, para dar um toque especial a cereais ou iogurtes, em vez de as comer como o seu lanche principal. E sempre as combine com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como umas nozes ou amêndoas, para ajudar a retardar essa absorção do açúcar. A melhor aposta para a sua saúde e para o controlo do açúcar no sangue é sempre a fruta fresca, com toda a sua água e fibra. Finalmente, chegamos a um pilar da nossa alimentação diária, algo que está presente em quase todas as refeições e que nos causa muita confusão, porque a informação nem sempre é clara: o pão integral processado ou consumido em excesso. O pão integral. Por anos, fomos ensinados que é a opção saudável em comparação com o pão branco. E isso é verdade até certo ponto. Um pão integral de verdade, feito com grãos inteiros moídos na hora, é certamente uma escolha superior. Mas o problema é que a maioria do pão integral que encontramos nos supermercados não é integral de verdade, e mesmo que seja, a forma como é processado e consumido pode ser problemática. Muitos pães rotulados como integrais são, na verdade, feitos com farinha de trigo refinada, farinha branca, a qual se adiciona apenas um pouco de farelo para dar cor e um falso ar de saúde. Além disso, mesmo os pães que são rotulados como 100% integrais podem ter um alto índice glicêmico se a farinha for muito fina ou se forem adicionados açúcares, xaropes e conservantes para melhorar a textura e prolongar a validade, o processo de moagem fina do grão, mesmo que seja integral, acelera a digestão do amido, transformando-o rapidamente em açúcar na sua corrente sanguínea, quase tanto quanto o pão branco. Consumir este tipo de pão, especialmente em grandes quantidades, como várias fatias numa refeição, pode levar a picos de açúcar no sangue que você não esperaria de um alimento que se veste de saudável. É como a diferença entre a lenha e o papel. Ambos são feitos de madeira, mas o papel, por ser mais fino e processado, queima muito mais rápido. O pão integral superprocessado é como o papel. Ele é digerido e se transforma em açúcar muito rapidamente no seu corpo, causando um aumento abrupto da glicose. Para o pão, procure sempre pão de verdade, feito com fermentação lenta, como o pão de massa mãe sourdough, ou pães rústicos de cereais integrais com sementes visíveis e uma textura mais densa. Verifique a lista de ingredientes, ela deve ser curta e ter farinha integral, ou o nome do cereal, como farinha de centeio integral, farinha de espelta integral, como o primeiro ingrediente, sem açúcares adicionados e mesmo assim. Coma com moderação. Opte por uma fatia, em vez de 2 ou 3, e combine-o com fontes de proteína e gorduras saudáveis, como abacate, ovos, queijo magro ou azeite, para ajudar a estabilizar o açúcar no sangue e a prolongar a saciedade. Ou, melhor ainda, explore alternativas sem pão para os seus sanduíches e refeições. Use folhas de alface, fatias de pepino ou pimentão como base para os seus recheios. A escolha do pão é um dos maiores equívocos na dieta de muitas pessoas. E fazer uma mudança inteligente aqui pode ter um impacto enorme na sua saúde metabólica. Chegamos ao fim da nossa conversa. E espero que estejamos todos um pouco mais informados e capacitados para navegar no mundo dos alimentos que parecem saudáveis, mas que exigem um olhar mais atento. Falamos sobre os sumos de fruta,
que parecem inofensivos, mas são concentrados de açúcar sem a fibra essencial. Descobrimos a verdade por trás dos iogurtes com fruta e dos leites que, para compensar a falta de gordura, vêm cheios de adoçantes escondidos. Desvendamos o segredo das barras de cereais e granolas, que muitas vezes são mais doces do que um chocolate, apesar da sua imagem de vitalidade. Olhamos para as frutas secas e o seu impacto concentrado de açúcar no nosso sistema. E, por fim, compreendemos a complexidade do pão integral processado, que não é o amigo da sua glicemia que pensava ser. O objetivo aqui não é criar medo ou proibir alimentos de forma radical e sem fundamento, mas sim capacitá-lo com conhecimento, para que possa fazer escolhas conscientes e informadas. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade, especialmente à medida que envelhecemos. Não se trata de perfeição, porque a vida real não é perfeita, mas sim de progresso contínuo e consistente. Cada vez que você escolhe uma fruta fresca em vez de um sumo, um iogurte natural em vez de um adoçado, ou um punhado de nozes em vez de uma barra de cereais, você está a fazer um investimento valioso na sua vitalidade, na sua energia e na sua clareza mental. A sua saúde é o seu bem mais precioso. E fazer escolhas alimentares inteligentes é uma das formas mais poderosas e gratificantes de cuidar de si mesmo. Não se sinta sobrecarregado com toda esta informação. Comece com um alimento de cada vez, fazendo pequenas substituições que sejam sustentáveis para si. A sua jornada para uma melhor saúde de açúcar no sangue é um caminho contínuo de aprendizagem e adaptação. E cada passo, por menor que seja, conta imenso. Gerir o açúcar no sangue não é apenas sobre evitar picos. É sobre manter uma energia estável ao longo do dia. Proteger o seu coração, a sua memória e até mesmo a sua visão. O açúcar em excesso no corpo é como uma ferrugem lenta que afeta órgãos e sistemas, causando inflamação crônica e contribuindo para uma série de problemas de saúde relacionados com o envelhecimento, desde doenças cardíacas e renais até problemas de memória e demência. É por isso que é tão crucial estar atento a estes vilões escondidos na nossa dieta. Mas não é só o que você come. O estilo de vida também desempenha um papel fundamental. Caminhar um pouco todos os dias, mesmo que seja apenas 15 ou 20 minutos após as refeições, pode fazer maravilhas para ajudar o seu corpo a usar a glicose de forma mais eficiente e reduzir esses picos de açúcar. Beber água suficiente ao longo do dia é simples, mas subestimado para a saúde geral e para ajudar o metabolismo a funcionar bem. E o sono? O sono. Um bom sono reparador é essencial para a regulação hormonal, incluindo a insulina, que é a chave para o controle do açúcar no sangue. Quando dormimos mal e de forma irregular, o nosso corpo torna-se mais resistente à insulina, o que significa que o açúcar permanece mais tempo na corrente sanguínea. Portanto, priorize aquelas 7 a 8 horas de sono de qualidade. E não se esqueça do poder do controlo do estresse. O estresse crônico também pode elevar os níveis de açúcar no sangue, pois o corpo libera hormonas como o cortisol que aumentam a glicose como parte da resposta de luta ou fuga. Encontre atividades que o ajudem a relaxar e a descontrair. Jardinagem, ouvir música suave, ler um bom livro, passar tempo de qualidade com os netos ou amigos, ou simplesmente desfrutar de um momento de quietude e meditação. Tudo isso contribui para um corpo e uma mente mais saudáveis e para um melhor controlo da glicemia. O que eu quero que leve deste vídeo é uma mensagem de esperança e empoderamento.
Você tem o poder de fazer escolhas que impactam diretamente a sua saúde. Não precisamos de dietas extremas ou restrições severas que nos deixam infelizes. Apenas precisamos de ser mais conscientes e informados sobre o que realmente estamos a colocar nos nossos corpos. A chave é a moderação, a atenção aos rótulos e, acima de tudo, ouvir o seu próprio corpo e como ele reage aos alimentos. Gostaria muito de saber o que pensa sobre tudo isto. Qual destes alimentos o surpreendeu mais? Ou talvez tenha uma história para partilhar sobre como mudou a sua dieta e viu uma melhoria nos seus níveis de açúcar no sangue ou na sua energia. Deixe o seu comentário abaixo. Adoraria ler as suas experiências e aprender com a nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para si e se sente mais informado e motivado, por favor, deixe o seu gosto. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também precisam desta informação vital para a sua saúde. E claro, não se esqueça de subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver a sua melhor vida, com mais energia, mais saúde e mais alegria, em todas as idades. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, e cada dia é uma nova oportunidade para fazer escolhas que o levam a uma vida mais plena e vibrante. Viva a sua melhor vida em cada idade. Com saúde e sabedoria,